Bom dia a todos e a todas. Antes de dar início aos trabalhos, gostaria de convidar o vereador Carlão e o vereador Cezinha para compor a mesa também. Aproveito também para comunicar aqui, com imensa tristeza, né, comunicamos o falecimento da irmã do nosso companheiro vereador Nego. Provavelmente vários servidores da casa estão lá prestando essa solidariedade ao nosso amigo, motivo esse pelo qual o nosso público não está completo hoje. Inicialmente, quero me apresentar, sou o vereador Edivaldo Souza Araújo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem a finalidade de conduzir os trabalhos da presente audiência pública, que objetiva a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do primeiro e segundo bimestre de 2025 e de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2025. Está sendo transmitido ao vivo através do seguinte endereço eletrônico: www.hortolândia.sp.leg.br. Sejam todos bem-vindos. Agradeço em nome da Comissão de Finanças e Orçamento a participação de todos e todas. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, faço um agradecimento especial aos nossos companheiros vereadores que compõem essa comissão. Nosso vice-presidente Luiz Carlos Silva Almeida, secretário Cícero César Brasil e o vereador Carlos Rodrigues de Oliveira. O objetivo da presente audiência pública é avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo no último quadrimestre, conforme o artigo 9º, inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, estamos otimistas e esperançosos com a recuperação da economia, esperando que os números que serão apresentados concretizem a nossa expectativa, pois confiamos nos trabalhos do Poder Executivo, especialmente dos técnicos da Secretaria de Finanças. Quero aproveitar aqui e agradecer ao nosso secretário adjunto de Finanças, o Eduardo, e todos os demais servidores da Prefeitura Municipal que compõem essa secretaria. Assim sendo, desejo que tenhamos uma audiência pública e passo a palavra ao nosso secretário Eduardo. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, vereadores, aqui dessa importante Comissão de Finanças e Orçamento, uma das comissões mais importantes dessa Casa Legislativa, que analisa não só as metas fiscais aqui, como nós estaremos fazendo hoje, mas também o projeto de lei orçamentária, lei de diretriz orçamentária, plano plurianual. Então, tem um papel importantíssimo no Legislativo. E nessa audiência hoje, nós vamos apresentar aqui as metas fiscais do primeiro quadrimestre, ou seja, do período de janeiro a abril. Então, ainda é um primeiro momento, né, da execução orçamentária, financeira e contábil do município de Hortolândia. Nós estaremos aqui apresentando algumas informações, alguns dados com relação a receitas, despesas, dívida e os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é de suma importância esse momento de transparência e de participação para a sociedade do que tem acontecido com as contas públicas nos primeiros 4 meses. E nós continuamos aqui, sempre numa linha, como a gente já tem feito em outros momentos, mostrando a responsabilidade fiscal que a gente tem que ter, né, mantendo um equilíbrio entre receitas e despesas, para que a gente possa continuar investindo na cidade, continuar captando recursos importantes para os investimentos na área social, investimentos em infraestrutura, como tem acontecido ao longo dos últimos anos, né. Então, esses são os pontos que a gente vai apresentar aqui neste momento. Bom, a gente começa a nossa apresentação destacando aqui as receitas orçamentárias, o comportamento das receitas ou dos recursos que entraram no caixa do município nos primeiros 4 meses de 2025.
Eu queria chamar a atenção aqui para os dados que a gente encontra na coluna acumulado ali, que é o valor todo arrecadado de janeiro até abril, né, nos primeiros 4 meses, primeiro quadrimestre. Nós tivemos uma receita corrente de 543 milhões, 215 mil. Esse valor aí correspondeu a 33% de tudo que estava previsto, né? O previsto é o na primeira coluna, 1.637 bilhão. E se a gente dividir o ano em 3 partes, já que a gente está no primeiro quadrimestre, nós teríamos que estar realmente com uma arrecadação em torno de 33%. Então, é isso que a gente apresenta aqui como receita corrente arrecadada nos primeiros 4 meses. 33,17%, 543 milhões. Desse valor, 193 milhões foram referentes a impostos, taxas e contribuições. Aí nós estamos falando principalmente de IPTU, ISS, ITBI, né, e as taxas também. As receitas de contribuições, contribuição à iluminação pública, nesse item, receita patrimonial, e eu chamo a atenção para as transferências correntes, que também é um outro item extremamente importante, onde está o ICMS, o IPVA e o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Né? Ali também os recursos do SUS e outros convênios. Então, nós temos 309 milhões nesse item de transferências correntes. São os principais itens de arrecadação. Tivemos ainda um valor de 2,2 milhões de receita de capital. Aqui ainda não está contabilizado, porque o recurso foi liberado agora em maio, então não está contabilizado nessa tela, um recurso do Fomplata, mais uma parte dos recursos do Fomplata, que são operações de crédito, que nós conseguimos liberar agora em maio, né, e que já estão com o município para investimentos aí na infraestrutura já definidas. Né. Então, é importante chamar a atenção para isso, ainda não está nessa tela, né, mas no próximo quadrimestre esses valores já vão estar ali contabilizados. A gente tem uma total de receita bruta de 563 milhões e, deduzindo o Fundeb, 522 milhões já arrecadados nos primeiros 4 meses. Interessante observar esse gráfico para a gente ter uma noção da participação de cada um desses itens na arrecadação. Dentro da receita corrente, 35% foram referentes a impostos, taxas e contribuições, e 57% as chamadas transferências correntes. Então, são os 2 itens mais importantes, mostrando o peso que se tem a arrecadação do ISS, a arrecadação do ICMS, do IPVA, do IPTU. Os impostos têm um papel importantíssimo. Né? Não tem como o município sobreviver sem a receita tributária própria, dos impostos, taxas e contribuições, e as transferências correntes, principalmente ICMS. Né? Tem a menor condição de nenhum município sobreviver, né, sem essas transferências a partir desses impostos. E receitas de capital, nós estamos falando de transferência de capital. Quando a gente olha um comparativo, e essa outra tabela é importante, o comparativo de 2024 para 2025, aí nós temos uma evolução, um aumento, né, nas receitas correntes arrecadadas, um aumento aí da ordem de 6,41%, né, no primeiro quadrimestre. Então, no ano passado, nos primeiros 4 meses, nós tínhamos arrecadado 510 milhões e, neste ano, arrecadamos 543 milhões. Um valor, sem dúvida nenhuma, puxado pelos impostos, taxas e contribuições, que cresceram 18,46%. Aqui, obviamente, é o lançamento do IPTU e da taxa do lixo, né, já muito debatido nessa casa e também na cidade, com os valores atualizados, com todo o cadastro imobiliário atualizado. Né. Então, isso teve um papel importantíssimo. Eu chamo a atenção da importância desse crescimento, né, cumprindo a lei, cumprindo as normas legais, porque as transferências correntes, ou seja, aquilo que se refere a ICMS, principalmente, IPVA e Fundo de Participação dos Municípios, que é o item das transferências correntes, cresceram, mas cresceram muito pouco. Cresceram só 1,3%. Então, se a gente não faz a lição de casa,
né, com relação aos impostos próprios, né, nós teríamos, na verdade, um crescimento muito menor da arrecadação, né, mas em sintonia com as transferências correntes, que o crescimento foi só de 1,3%. Então, isso é importante a gente ter a dimensão da importância de se fazer a lição de casa com relação aos impostos municipais, que são de obrigação do município arrecadar. E isso tem uma importância muito grande na hora que a gente vai olhar as próximas telas depois com relação às despesas, né, para se manter o equilíbrio fiscal. Na hora que a gente olha em detalhes aqui, por impostos, né, qual foi o desempenho de um ano para o outro na arrecadação dos impostos, a gente vê o ICMS, de novo, com um crescimento importante, de 15,7% na arrecadação do ISS, aliás, do ISS, Imposto sobre Serviços, de qualquer natureza, que mostra também o dinamismo aqui da economia em Hortolândia. O ICMS crescendo 6,6%, o Fundeb 1,8%, e o IPTU, como a gente já vem falando, crescendo 16,6%. As verbas, os recursos do SUS ainda não vieram todos os recursos previstos, nós estamos aguardando ainda, nos próximos meses, uma entrada maior de recursos do SUS, então aí temos uma queda em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado, e o ITBI também, até por conta do volume de negócios, né, de empreendimentos, de lançamentos, e o imposto sobre transmissão de bens intervivos, esse imposto aí na compra e venda de imóveis, ele também vem tendo um impacto muito importante, vem crescendo aí bem acima dos outros tributos. Essa é uma relação dos principais, né, dos principais itens da nossa receita. Eu chamei a atenção para aquela questão do pequeno crescimento ainda das transferências correntes, né, ICMS, IPVA e FPM, e as outras transferências também, porque a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai olhar as despesas orçamentárias. Despesas orçamentárias têm um outro impacto, uma outra situação que a gente precisa observar com cuidado. Aqui eu tenho só os percentuais, né? A participação de cada tipo de despesa no total. Vamos pegar a coluna lá, a última coluna, liquidados, os valores já liquidados no quadrimestre, nos últimos 4 meses. Nós temos aí uma despesa corrente de 462 milhões, 900, quase 463 milhões. Isso responde a 92,8% de toda a despesa. E nós temos uma despesa de capital liquidada de 35 milhões 424 mil ali, 7,10% de toda a despesa. Então, esse é a distribuição da nossa despesa. Como sempre, as despesas com pessoal e encargos respondem por uma parcela importante do nosso gasto, 42,54%, e as outras despesas correntes, o resto, todas as outras despesas com a manutenção da cidade, 44,27%. Juros e encargos, 2,5%, amortização da dívida, 5%, e os investimentos ainda em 1,79%. É bom lembrar que os investimentos liquidados, ou seja, aqueles que já foram de fato realizados, nós temos empenhado como investimento já cerca de 10% do total da despesa, porque é a previsão que a gente tem, de estar investindo, com a entrada dos recursos do Fomplata, principalmente, cerca de 10% do orçamento. A gente continua dentro dessa projeção, né? E eu sempre chamo a atenção, isso está na coluna lá dos recursos empenhados, né? E eu chamo a atenção porque isso é um valor extremamente elevado, muito alto para qualquer município, né? Você investir cerca de 10%, um pouco menos que isso, do orçamento total. E esse é um dos nossos objetivos, uma das nossas metas aqui na execução do orçamento. A participação, como a gente estava falando, a participação de cada item da despesa, entre a despesa corrente e a despesa de capital. Despesa corrente nos valores liquidados, né? 45% é o gasto com pessoal e encargos, 47,6% são as outras despesas correntes. Então, a gente vai olhar uma situação em que a gente chega
percentual elevado de despesas com a manutenção da cidade, né? É o custeio da cidade. O comparativo é importante a gente destacar. Esse é um dado extremamente importante. Comparativo das despesas de 2024 para 2025. Qual foi a evolução? A despesa corrente, ela evoluiu da seguinte forma. Nós tivemos um aumento, um incremento de 2,97% da despesa corrente de um ano para o outro. Então, vejam, a necessidade de se arrecadar o que se precisa arrecadar e o que a lei determina. Porque você tem um aumento de praticamente 3% na despesa corrente. E, veja, as transferências correntes não cobriam isso, né? O crescimento das transferências correntes no lado da receita foi menor. Então, você precisa utilizar as receitas próprias, de impostos, taxas e contribuições. Com a despesa de capital ainda, ela não se iniciou, ela vai se iniciando agora a partir de maio, junho. E as despesas intra-orçamentárias elas estão em queda, muito por conta das mudanças efetuadas no Ortoprev, aí nós estamos falando principalmente de Ortoprev, com a segregação da massa, e a redução um pouco dos encargos, né, das despesas que são chamadas despesas intra-orçamentárias, né, com esse processo todo que foi aprovado, inclusive, aqui nessa casa, e que resultou na segregação da massa de aposentados lá no Ortoprev. Uma medida, portanto, importante de economia orçamentária e financeira aqui no município. Com relação ao comparativo por natureza de despesa, o comparativo de despesa por natureza, na hora que a gente detalha um pouquinho mais, a gente vai ver que a despesa corrente ela cresceu 2,97%, mas a despesa com pessoal em encargos está subindo 13% e as outras despesas correntes 6,5%. Então, vejam que nós temos um impacto aqui importante nestas despesas de custeio, né? Na última coluna, ali, nas últimas colunas, a gente observa. A pressão continua sendo importante do lado das despesas, né? Quando a gente olha o empenhado, né, só o empenhado, a gente vai ver também um crescimento forte dos investimentos. Como eu falei, os investimentos ainda foram empenhados no primeiro quadrimestre, a tendência é que você execute esses investimentos nos últimos 8 meses desse ano, com os recursos, principalmente do Fomplata, que estão vindo, e outros recursos que devem chegar no município. Mas esse é um dado importante, né? Como despesa total, nós estamos conseguindo, de uma certa forma, manter um certo equilíbrio, aí, até com uma queda na despesa total. Mas eu chamo a atenção, né? A grande dificuldade é a gente manter esse equilíbrio entre crescimento de receitas e crescimento de despesas. Se a gente só tiver dependendo do ICMS, que é importantíssimo para a gente, do IPVA ou do FPM, nós estaríamos com um crescimento bem menor da arrecadação e talvez nós não tivéssemos dando conta dos desafios que a gente tem do lado da despesa, né? Talvez nós tivéssemos dificuldades do lado da despesa. Então, a dificuldade é sempre manter um equilíbrio. E, sem dúvida nenhuma, o IPTU e a taxa do lixo, sendo cobrada conforme prevê a lei, determina a lei, têm sido importantes, né? Se a participação do IPTU não é a maior de todas na arrecadação, mas a cobrança desses valores foi extremamente importante para a gente manter o equilíbrio fiscal e financeiro. E volto a dizer, sempre reforço, manter um equilíbrio fiscal e financeiro é importantíssimo para os indicadores que a gente vai mostrar depois, né? Porque sem eles, sem indicadores bastante equilibrados, do ponto de vista do resultado primário, resultado nominal, que a gente vai mostrar na sequência, nós não conseguimos convênios, nós não vamos conseguir emendas, nós não vamos conseguir operações de crédito, né? Todos esses recursos que são importantíssimos para o investimento do município, você não consegue, né? O município passa a ficar bloqueado, né? Que é o que acontece com muitas cidades, né? Então, nós precisamos manter o equilíbrio a todo custo para poder, aí sim, ampliar os investimentos na cidade e conseguir novos recursos.
Resultado orçamentário, esse é um dos resultados importantes que eu queria apresentar, são os resultados do município. Quando a gente olha qual foi o resultado orçamentário separado por Prefeitura e Câmara Municipal, Instituto de Previdência, né, a Prefeitura apresentou já um resultado positivo, né, nós tivemos uma receita realizada de 484 milhões e uma despesa liquidada de 449. A gente está olhando pelo liquidado, que é importante. Empenhar, você empenha no início, mas vai liquidando ao longo do ano. O realizado mesmo é você pega a receita, diminui da despesa liquidada e a gente tem um resultado de 34 milhões positivo, né? Isso com relação à Prefeitura Municipal. Se você olhar só os recursos próprios, a gente teve um resultado positivo de 54 milhões. A Câmara vai aparecer com um resultado negativo, mas pelo simples fato de que a Câmara não produz receita, né? A Câmara recebe as transferências do 10º, então, nesse balanço, só aparece a despesa normal da Câmara. Por isso que a Câmara não tem, obviamente, receitas, né? Ela tem as transferências do 10º constitucionais. Então, por isso que aparece um resultado negativo. Mas é importante observar que a gente vem mantendo um quadro positivo, principalmente no que se refere a recursos próprios, né, os recursos da fonte 1, da fonte do Tesouro Municipal. Sejam eles dos impostos, taxas municipais, sejam elas das transferências de impostos, né, ICMS, IPVA, Fundo de Participação dos Municípios. Então, isso tem sido um dado super importante. E, no caso dos limites constitucionais, e aqui os limites também da Lei de Responsabilidade Fiscal, é isso que eu queria chamar muita atenção. Nós temos uma situação bastante equilibrada de restos a pagar, ou seja, despesas do exercício anterior que ainda estão para ser executadas nesse ano, empenhos realizados no ano passado. Nós temos um valor ali, ainda em aberto, de 10 milhões e 400 mil, valor esse, na última coluna ali, muito abaixo de outros anos, né? E aqui a gente tem principalmente de outras fontes de recursos. Então, a situação de restos a pagar, que poderia pressionar, está bem equalizada. O restos a pagar pode pressionar o caixa, né? A execução financeira. E aqui na dívida consolidada líquida, e isso é um ponto extremamente importante, nós estamos conseguindo fazer o quê? Reduzir a dívida consolidada. Esse é um ponto importantíssimo, ou seja, o estoque da dívida, o montante da dívida do município, nesse primeiro quadrimestre, está em pouco abaixo de 13% da receita corrente líquida. No final do ano passado, estava em 18,7%. A gente sabe que o limite que existe é 120%. A gente está muito abaixo disso. Então, veja, a gente tem, sobre esse prisma aqui, sobre esse ponto de vista, nós temos uma situação também bem equalizada com relação à dívida consolidada. Isso é extremamente importante, né? Ou seja, a dívida não ter um peso tão grande assim sobre o orçamento, né? E ela se manter de uma certa forma equilibrada. Nós estamos num patamar parecido, um pouco acima do segundo quadrimestre do ano passado. Então, ela vai se mantendo de uma forma equilibrada. O resultado primário, e aqui outra informação extremamente importante, esse indicador é fundamental, não só o Tribunal de Contas, mas a Secretaria do Tesouro Nacional, estão toda hora olhando esses dados aqui, né? Eles querem saber o seguinte, se a nossa receita fiscal, se tudo aquilo que a gente arrecada, menos as receitas financeiras, se a gente descontar de tudo que a gente arrecada, chamada receita fiscal, a receita total menos receita financeira, e tirar aí as despesas fiscais, são todas as despesas menos as despesas financeiras, né? Se eu tenho um superávit, se eu tenho um saldo positivo, né? Esse é o ponto. É receita menos despesa, só que nós não estamos levando em consideração o lado financeiro, se eu tenho um resultado positivo. E eu tenho apresentado, como resultado primário, um saldo positivo de 53.835.000 nesses primeiros 4 meses. Então, bem melhor, inclusive, do que a meta fixada, né? Enfim, nós estamos com uma posição bastante positiva. Nós tivemos um total de receita fiscal de 495 milhões, menos 441 milhões de despesas fiscais, o saldo positivo de 53,8 milhões. Isso é resultado primário. Esse conceito vocês já ouviram várias vezes, em todos os lugares, governo federal, governo do Estado, e o município tem que também olhar para isso. Não tem
não tem como fugir dessa análise. Resultado nominal. O resultado nominal é nada mais, nada menos do que a variação da dívida, agora do estoque da dívida. Quanto que era a dívida antes, em 31/12, no final do ano passado, e quanto que é a dívida agora, no final de abril, né? O montante da nossa dívida. E a dívida nossa também caiu, né? Isso é o resultado nominal, basicamente, é a forma como a gente calcula. Então, há uma queda, e isso é um valor positivo, uma queda de 29,22% na dívida consolidada líquida. E na dívida fiscal líquida de 29,6%. Quando aparece ali um dado, nesse caso aqui, para interpretar essa informação, o resultado nominal menos 74 milhões, esse é um dos poucos lugares em que o menos é mais. Entendeu? Quer dizer, o menos é positivo, porque significa que a nossa dívida foi reduzida em 74,2 milhões. O estoque da dívida. Então, esse resultado nominal aqui, que é a diferença entre a dívida lá em 31/12 e a dívida agora em 30 de abril, caiu 74,2 milhões. Então, isso é positivo, né? É um dado menos vale mais nesse momento. Aqui a gente tem simplesmente reforçando isso, né? O resultado primário de 53 milhões, o resultado nominal de menos 74,2, né? Exatamente ali as explicações, né? O resultado primário é a economia de recursos gerado pelo ente público, e, na verdade, essa economia normalmente é para pagar dívida, pagar juros, pagar encargos, pagar amortização, normalmente é para isso que se projeta uma economia no resultado primário, um superávit primário. E o resultado nominal, uma queda da nossa dívida. Tudo isso extremamente positivo. A aplicação no ensino, outro indicador importantíssimo. Eu gosto de chamar a atenção aqui pelo seguinte, e às vezes o Tribunal de Contas olha e faz um alerta para o município, mas um alerta, a meu juízo, exagerado. Ele olha para a despesa liquidada e paga e fala, olha, vocês não estão aplicando 25%. Mas sim, lógico, nos primeiros 4 meses, dificilmente a gente consegue gastar 25% na educação. A gente com certeza vai gastar até o final do ano. Inclusive, provavelmente, superar os 25%. Mas nos primeiros 4 meses não dá. Você empenha alguns contratos para o ano inteiro e você vai liquidando e pagando ao longo dos meses. Na educação não é diferente, né? Então, a folha de pagamentos, né? Você vai ter 12, 13 meses, na verdade, de folha na educação, mas até agora você só liquidou 4. Né? Então, não tem como você ter liquidado e pago 25%, e às vezes a gente recebe um alerta do tribunal. Mas o empenhado nosso já é 32,5%. O empenhado na educação já está 32,5%. Ele já sinaliza que a gente, muito provavelmente, vai passar dos 25% com alguma folga ao longo do ano. Né? Então, isso é o dado importante, os 25% na educação. Né? E nós estamos aí, pelo empenhado, isso já sinaliza que nós vamos cumprir essa meta também. Aplicação no Fundeb, aqui a gente precisa executar, e também temos feito com sobra, né? Pelo menos 90% dos recursos recebidos do Fundeb. A gente tem gasto 98, já empenhado 98, liquidado 98. Aqui, basicamente, porque praticamente a totalidade do recurso do Fundeb vai para a folha da educação, né? Folha de pagamentos da educação. Então, à medida que o recurso vai chegando, ele vai sendo empenhado, liquidado e pago com a folha da educação. É para isso que o recurso do Fundeb, é isso que o recurso do Fundeb financia aqui, principalmente. A aplicação na saúde, a gente vem, como sempre, mantendo um alto nível de investimentos, de despesas na saúde, o mínimo é 15%, e o município já tinha empenhado 28%, 28,5% nos primeiros 4 meses, e 22% liquidado e 20% pago. Nesse caso, a saúde, sem dúvida nenhuma, pelo nível de complexidade de serviços, pela demanda do hospital, pela demanda das UPAs,
das unidades básicas de saúde, todos os serviços da saúde. A saúde, normalmente, não é diferente em municípios médios e grandes, normalmente municípios médios e grandes. É o caso de Hortolândia. Você tem um gasto da saúde acima do mínimo, bem acima do mínimo, né? E a gente continua nessa previsão. Isso pode diminuir um pouco à medida que alguns recursos adicionais federais chegarem. No momento que esses recursos chegarem, esse percentual pode diminuir um pouco, né, que aqui são os recursos do município. Isso pode acontecer, uma tendência a acontecer. Mas nós estamos aí com folga aplicando os recursos da saúde nesses primeiros 4 meses. E, finalmente, despesas com pessoal, é outro indicador, outro limite importantíssimo. Na lei de responsabilidade fiscal, inclusive, a gente precisa gastar, tem como limites, né, o prudencial ali, que é 51,3% da receita corrente, e 54% é o limite máximo. Mas é bom lembrar que o município não pode chegar perto dos 51,3%, porque, se chegar perto, já começa a ter que tomar uma série de medidas duras, né, nas despesas com pessoal. E, se exceder o limite máximo, então aí já tem bloqueio de recursos, né? Você já não recebe mais nem transferências. Então, os municípios têm que manter uma despesa líquida com pessoal mais baixa. A despesa líquida com pessoal aqui tem ficado na casa de 40,46%, 41%. Tem sido um pouco a tônica aí dos últimos quadrimestres, né? Então, a gente vai mantendo ela de uma maneira adequada, de tal forma que a gente, inclusive, possa cumprir aí o dissídio, o reajuste de acordo com a inflação. Quer dizer, se você não deixa essa margem, chega uma hora, está cheio de município com problema, porque está muito perto de 51,3% e não consegue pagar nem a inflação. Essa é a realidade. Então, é uma necessidade e um olhar muito grande também do Tribunal de Contas e da Secretaria do Tesouro Nacional. E a gente vem cumprindo aí esses indicadores. O que a gente, encerrando a nossa apresentação, era expor aqui essa ainda inicial, os primeiros 4 meses do ano, né, que mostram que nós tínhamos efetivamente que cobrar aquilo que está previsto em lei com relação aos impostos municipais. As transferências correntes ainda estão crescendo, estão avançando, né? O ICMS em torno de 6,5%, vem avançando, é um bom indicador, mas também não é nenhum crescimento gigantesco, né? É um bom crescimento, mas não é nada gigantesco. Significa que a gente precisa ter atenção, né? Precisa ter muita atenção. Alguns dados da economia estão mostrando um crescimento, mostraram um crescimento econômico aí nos primeiros 3 meses, significativo, e isso pode ter um impacto positivo agora para o resto do ano, né? Então, a economia brasileira continua num processo de recuperação econômica, né? Então, é possível que a gente tenha este ano, outra vez, um crescimento acima daquilo que estava sendo previsto. Isso é bom, né? Isso é bom para o ICMS, é bom para o ISS, é bom para uma série de impostos importantes que tem muito a ver com a atividade econômica, né? Com a atividade da produção de mercadorias e serviços, com a venda. Então, a gente está de olho, tem que acompanhar com atenção. Alguns indicadores são positivos com relação à economia, e isso pode se refletir de uma maneira mais clara agora nos próximos meses. Mas esse primeiro quadrimestre foi o primeiro quadrimestre de atenção, cuidado com as despesas, para manter ainda em equilíbrio, né? Produzir resultado primário, resultado nominal, manter as nossas contas em equilíbrio, para a gente continuar captando recursos. Esse é o nosso desafio. Fico à disposição dos senhores. Obrigado. Obrigado, Eduardo Marques. Algum vereador tem algum questionamento? Vereador Cezinha, Carlão? Alguém que está acompanhando, quiser fazer alguma observação? Né? Então, declaro aqui encerrada a sessão. Agradeço em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, em nome do Eduardo, a todos os servidores. Muito obrigado. Declaro então finalizada a audiência.